Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Pod Cremos, o seu podcast semanal que está falando sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Hoje, nós estamos chegando na metade dessa série, porque é dia de falar sobre o 8º artigo, e são 16 no total. O artigo diz o seguinte: cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. O texto fala de um ponto que identifica muito bem a fé da nossa denominação. Nós cremos na Igreja. É importante destacar que o texto não está falando sobre uma instituição, tipo a Igreja fulana de tal. Não, mas está falando da Igreja como corpo de Cristo. Você pode estar se perguntando, como assim? Que corpo é esse, afinal de contas? A Bíblia Sagrada vai se dirigir aos crentes em Jesus como se essas pessoas formassem um único corpo. Vejam o que está escrito lá em 1 Coríntios 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, veja que a comparação dos fiéis a Cristo como sendo o seu corpo deixa clara que todos os membros são importantes, independente de qual seja a função que exercem. Assim como no corpo humano, todos os membros têm um papel fundamental. Outro ponto que fica claro nessa comparação é que não tem espaço para discriminação dentro do corpo de Cristo. Ele se entregou para trazer salvação a todos sem nenhuma distinção de condição econômica, terra onde nasceu, cor da pele, sexo, tribo, etc. O que importa para fazer parte desse corpo é, na verdade, se converter de modo genuíno e, como o texto do artigo diz, negar os costumes de uma vida mundana para seguir e adorar a Deus. Outra verdade bíblica afirmada no artigo é encontrada no versículo 27 desse mesmo capítulo de Coríntios. O versículo diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ou seja, não há corpo se os membros estão separados uns dos outros. Aqui está a importância de nós congregarmos juntos. Isso porque é na união dentro da comunidade evangélica que acontecem as oportunidades de crescimento espiritual por meio do relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. Isso mesmo, crescimento tem a ver com bons relacionamentos. Essa necessidade de estarmos ligados também é afirmada em Romanos 12, 4 e 5, que diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Mas me diz uma coisa aqui, você já viu corpo sem cabeça? Com certeza não, porque um corpo sem cabeça não tem vida. Em Colossenses 1,18 está definido que nessa comparação a cabeça da igreja é Jesus. Portanto, nós devemos expressar como igreja as características dele. Por isso, o texto do artigo diz que esse corpo é santo e verdadeiro. Gostou desse episódio? Compartilhe com mais gente que você conhece, inclusive entre aqueles que ainda não fazem parte desse corpo.
O meu nome é Everton e eu te espero na semana que vem, quando nós vamos falar sobre o batismo em águas. Até lá!